teu servo, eis aqui teu filho, ó Deus, que aceitou o teu chamado, Senhor, e tem compartilhado da tua palavra, tem trazido, Senhor, ó Deus, a tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações, com amor, com dedicação e zelo, Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor já falou ao seu coração e que essa mensagem vem de encontro à tua igreja. Por isso, Senhor, nós abrimos a nossa ouvida, a nossa mente, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através da vida do Marcos. Nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Som. Graça e paz a todos. Boa noite. Primeiro, antes de começar, eu queria... vocês dessem um abraço na Sônia, que é o primeiro dia da Sônia hoje, aquela moça lá atrás, é o primeiro dia dela. A dona Valdete aqui na frente também. Um abraço nela, um beijo bem forte. E é uma honra muito grande fechar o último domingo do ano pregando e começar o primeiro domingo do ano pregando de novo. E graças a Deus nós estamos aí e firme e forte para superar mais um ano, né? Quando eu fui escalado para estar pregando aqui hoje, surge várias palavras, né? Vários temas, várias coisas na cabeça da gente, porque é muita informação, né? E eu estava pensando aqui, eu estava meditando na palavra aqui, e a gente, quando inicia um ano, a gente sempre faz planos, né? Eu tenho plano de fazer um curso novo, de mudar o meu trabalho, de emagrecer, de várias coisas, né? Então os sonhos renovam, mudam um ano, parece que muda uma semana, já é tudo novo, né? As energias renovam, a motivação é maior, a motivação aumenta e a gente quer mudar. E vendo algumas pregações, alguns sermões na internet que a gente acompanha, muita gente prega sobre prosperidade, riquezas. Eu decreto na sua vida que você vai ser próspero esse ano de 2025, que você vai ter riquezas, que não sei o que, assim. E eu não vi ninguém falando sobre humildade, ninguém falando sobre desafios, né, que a gente enfrenta. E eu queria falar hoje para vocês sobre isso, desafios. Porque, querendo ou não, a gente enfrenta desafios durante todo o ano e nós temos que estar ciente do que vai acontecer, né? No último domingo nós agradecemos a Deus, nós estávamos aqui, agradecemos por tudo que passou, por tudo que Ele vai passar na nossa vida, que Ele está sempre com a gente. E Ele está sempre com a gente também nos nossos desafios, nos nossos arrependimentos, né? Então, eu senti muita falta agora na virada do ano, em algumas pregações, agora no início do ano, pregar sobre arrependimento, né? Que é o Evangelho, né? A gente pregar sobre arrependimento, a gente se arrepender das coisas que a gente fez e que vai acontecer ainda, né? E eu queria pegar aqui uma palavra muito conhecida por todos, que está lá em Mateus capítulo 6, no versículo 9, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nós até fizemos um estudo na escola dominical, um primeiro estudo, né? Até estava o Zé aqui, a gente comentou, a gente dividiu o estudo em 15 partes, né? Que é muito profundo, é muita coisa para a gente estudar. Mas nós vamos expor aqui um pouco a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma oração de pedidos, né, para a gente pedir algo ou para a gente querer algo de Deus. Ele é um desafio, são vários desafios, vários compromissos que a gente tem, que a gente precisa estar cumprindo durante o ano também, né? A oração do Pai Nosso, a gente pode ver, ela aparece em dois momentos. Ela aparece aqui em Mateus 6, do 9 ao 13, e ela aparece em Lucas também, né? Lucas 11, do 2 ao 4.
A diferença das duas passagens, dos dois momentos que aparecem a oração do Pai Nosso, que em Lucas, como vocês podem ver lá depois, né? Os discípulos pedem uma oração para Jesus. Jesus, nós precisamos de uma oração, né? Não é bem essas palavras, depois vocês dão uma olhada lá. Jesus, nós precisamos de uma oração, nós precisamos orar, porque naquela época, cada grupo religioso, os fariseus, os saduceus, os monte de seus lá, tinha a sua oração, eles tinham a sua oração de identidade. E o grupo de Jesus ali ainda não tinha, então eles precisavam de uma identidade. Então pediram a oração para Jesus e Jesus ensinou a orar, né? Pai, né? E assim por diante. E vocês podem ver várias coisas diferentes que tem entre as duas. E aqui em Mateus, nós podemos ver ali que ele está no Sermão do Monte. Então qual é a maior diferença? Que lá em Lucas ele dá a oração direto para os discípulos e aqui em Mateus ele dá para a igreja. Ele mostra a oração para a igreja, ele dá esse compromisso para a igreja. Ele mostra esse compromisso, esse desafio, ele traz esse desafio para a igreja. Então, por isso eu trouxe essa versão aqui de Mateus, porque nós estamos falando para a igreja, né? Então, o desafio da igreja é como um todo, né? Então, vamos pegar aqui em Mateus 9, do capítulo 6, versículo 9 ao 13, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, a oração mais profunda, no meu ponto de vista, que a gente pode encontrar aqui na palavra de Deus. E a oração, ela inicia ali no verso 9, mas um pouco antes você pode ver que ele diz assim, ó: e orando não usem vãs repetições. E aí, lá em 1 Tessalonicenses, a gente vê falando lá orar sem cessar. Paulo diz orar sem cessar. Qual que é a diferença de vãs repetições e orar sem cessar? As vãs repetições que ele diz aqui é para a gente não orar o Pai Nosso sem saber o que você está falando. Sentir a profundidade do Pai Nosso, sentir a profundidade da oração, de cada palavra que tem ali. E as vãs repetições é aquilo que você fica repetindo, e daqui a pouco sai no automático, né? Você está repetindo, você nem sabe o que você está falando. E o orar sem cessar é a gente sentir a oração, sentir aquilo que você está falando, prestar atenção no que você está falando. Por isso tem essa diferença. Um exemplo aqui que eu deixei, que a gente até discutiu na escola dominical, que assim, a questão de vã repetição e orar sem cessar. Você toma banho todo dia, certo? É uma vã repetição? Não é, né? Porque é necessidade, né? Você precisa tomar banho, senão Deus o livre nesse calor, né? Você come todo dia. Se não comer, você morre, né? Você toma água todo dia. Você diz para as pessoas que você ama todo dia, ou deveria dizer todo dia que você ama, né? Então isso não é vã repetição, é necessidade, é você sentir algo todos os dias, né? Você acordar de manhã, à tarde, à noite, não vai acordar de manhã, à tarde, à noite, pelo amor de Deus. Acordar de manhã, você está à tarde, você está à noite ali orando, mas não repetindo sem sentido, e sim sentindo cada palavra que Jesus colocou ali para a gente estar orando ao Pai, né? Depois ele mostra aqui, ó, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Se ele sabe antes mesmo da gente pedir, por que a gente deveria estar repetindo? Nós vamos ver aqui durante a oração. Deus sabe, antes da gente abrir a boca, ele já está sabendo o que nós vamos falar. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Né? Ele está aqui em todos os lugares, ele sabe o que eu estou pensando, o que vocês estão pensando, o que vocês estão
pensando em falar, ou que vocês nem imaginarem falar, Ele já está sabendo o que você vai falar. O que você vai pedir perdão, o que você não vai pedir perdão, Ele já está sabendo. Então Deus já sabe o que você vai fazer. E a oração do Pai Nosso, ela é dividida em 3 partes. Ela tem o prefácio, ela tem as petições, que são os pedidos, e ela tem a conclusão. Já no prefácio, a gente tem ali 3 desafios mais importantes, que são os desafios com Deus. As petições são os desafios que a gente tem com o homem, entre nós, os irmãos. E a conclusão ele conclui com uma canção, com um salmo ali depois, nessa versão, né? O Pai Nosso, continuando aqui, ó. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São três desafios que a gente tem aqui. Santificado seja o teu nome, não o meu nome. Muitas vezes a gente olha para dentro, né, de mim. Ah, eu sou bom, eu sou o cara, eu consigo, eu faço acontecer, eu sou o bichão mesmo, né? Mas, na realidade, tudo que eu faço, tudo que eu sou, todo o conhecimento que eu tenho, vem de Deus. E se eu quero ser uma pessoa santa, buscar a santidade, tem algumas coisas que a gente não pode estar fazendo, né? Alguns pecados ali que a gente comete durante o dia, né? Falsidade, mentira e assim por diante, né? Coisas que a gente precisa estar olhando para dentro de si para ver se você não está cometendo esses atos para que a sua santidade comece a ser abalada ali. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não o meu reino. Muitas vezes a gente está pensando na nossa vida, na nossa empresa, no que a gente tem, no que a gente faz, e esquece do reino de Deus. Como o reino de Deus, a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra como é feita no céu. No céu é feita a vontade de Deus a todo momento, a santidade de Deus a todo momento, o reino de Deus a todo momento lá. E como que a gente vai fazer a vontade de Deus aqui? Cumprindo a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? O Evangelho, levar o Evangelho para todo lugar, para todo mundo. O indo, né, que a gente sempre fala, indo, fazendo discípulos, batizando. Então, você cumprindo o Evangelho, você está cumprindo essa parte aqui, assim na terra como é feita no céu. Você levar o Evangelho, a palavra de Deus para todo mundo. Ela sendo uma palavra rápida, ela sendo uma palavra longa, não importa, que você falando de Deus aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente social, no seu café da manhã com os amigos, no seu café da tarde com os amigos, na sua empresa, aonde você estiver, você levar uma palavra de Deus, você já está cumprindo essa parte aqui do Pai Nosso, né? Assim na terra como é feita no céu. E aí, vem aqui que, no meu ponto de vista, é a parte mais importante do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente pensa assim, eu antigamente pensava, nossa, vai me dar pão todo dia, né? Eu vou comer todo dia, tô bom. Aí a gente lembra lá do deserto, né? Do maná, que Deus dava o maná para todos os dias. E o que acontecia se você guardava o maná? Estragava, né? Apodrecia. Por quê? O pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso do mês, não é o pão nosso do ano, não é o pão nosso daqui 5 anos vou ter ali o mesmo pão. É do cada dia. A gente saber esperar em Deus o dia a dia. Ele vai prover todos os dias de 2025, Ele vai prover na nossa vida. Todos os dias de 2025, Ele vai dar o nosso pão nosso. Aí, eu preguei na terça-feira sobre a oração de Agur, lá em Provérbios 30. Vamos pegar lá Provérbios 30? Só para a gente pegar um pouquinho dessa parte aqui. Em Provérbios 30, a gente tem a oração de Agur. Deixa eu ver aqui se eu acho que... Provérbios 30.
Provérbios 30. A oração ela vai do verso 7 ao verso 9. Mas antes a gente pode ver ali, ó, na oração, que ele se humilha, depois ele exalta a Deus, depois ele vem com a oração. Ele confia em Deus e vem com a oração. Agur era um sábio que tinha ali no momento ali, né, do povo de Deus. Ele era um sábio, e a gente pode ver aqui, depois se você der uma lida aqui no capítulo 30, ele mostra ali que ele está cansado, que ele se acha um estúpido, que ele se acha um animal, que ele não merece nem ser um homem, não tem a sabedoria de um homem. E aí, por quê? Porque todo mundo vê ele como um sábio, mas ele não se vê como um sábio. Aí ele fala lá em cima, quem subiu ao céu e desceu? Não fui eu, foi Deus. Quem pegou o vento às suas mãos? Não foi eu, foi Deus. E assim ele vai, fazendo perguntas retóricas para mostrar para o povo que ele não é nada. Nós não somos nada perto do poder de Deus. E esse poder de Deus é tão grande que ele é o escudo para os que nele confiam. E se a gente acrescentar, aí nós seremos mentirosos. E aí vem a oração, que é a parte que eu queria mostrar para vocês aqui, que está lá no versículo 7, 8, 9. Ó. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Porque se eu morrer não adianta mais. O arrependimento. Se eu morrer, já não tem como eu me arrepender, já era. Né? Eu tenho até uma expressão que eu falei na terça-feira, que fechou o caixão. Fechou o caixão, acabou. Né? Morreu, acabou, não tem o que fazer. Né? Então nós temos aqui que nos arrepender antes de morrer, de acabar. E afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, o pão de cada dia, o que é necessário. Não me dê nem muita riqueza e nem muita pobreza. Porque, ó, ele já fala aqui, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecido demais, venha furtar e profane o nome de Deus. Então eu não quero nem muito, porque se eu tiver muito, eu sei que eu vou esquecer de Deus. E se eu tiver pouco, eu sei, no meu coração, que eu vou profanar o nome de Deus. Então, meu Deus, não me dê muito, que o Senhor sabe o que vai acontecer comigo. E não me dê pouco, que o Senhor também sabe o que vai acontecer. Me dê o necessário, o pão de cada dia. É isso que ele quer dizer aqui. Deus dá para a gente o necessário para a gente viver. Óbvio que é bom ter a geladeira cheia. É ótimo, né? É bom ter tudo de bom, né? É ótimo você ter um carro bom, uma casa boa, um emprego bom, um salário bom, comida toda, você comer pizza todo dia, né? Ter dinheiro para você sair para comer, engordar até, comer sem engordar, né? Não seria ótimo isso? Mas Deus dá o necessário para cada um de nós no dia. É o necessário. Ele não vai te dar muito porque ele sabe o que passa no seu coração. Se ele me der muito, ele vai saber que eu sou muito soberbo. Eu vou começar a maltratar as pessoas, eu vou começar a me achar demais e eu vou esquecer de Deus. Se ele me der pouco, o que vai acontecer? Eu vou começar a profanar o nome de Deus, porque cadê esse Deus que me deixa passar fome? Quem é Deus? E eu vou começar a profanar o nome dele. Então ele vai me dar o pão de cada dia, o pão que eu vou sobreviver, o pão que vai me fazer feliz. Claro que ele vai me deixar prosperar, claro que ele vai me deixar bem na minha vida. Mas a prosperidade que o povo tanto decreta aí, a gente não pode decretar prosperidade de riqueza, porque riqueza vem e vai, dinheiro vai embora, né? A prosperidade é a família da gente, é o amor que a gente tem, é os filhos, é a esposa, a sogra, né? É tudo que a gente tem na nossa vida, né? Às vezes a gente passa por um perrengue aí, né? Ano passado todo mundo passou, nós vamos passar de novo, né? Por perrengue, que é a vida, né? Mas a prosperidade que a gente tem é o que está dentro de casa, do nosso núcleo familiar. Você vai para fora, você tem um cliente que você quer atender,
lá e você deixa de lidar com a sua família para você atender esse cliente. Amanhã você tem outro para você atender. Amanhã você tem outra coisa para você fazer e a sua família vai ficando de lado. A prosperidade vai ficando de lado. Aí vem o dinheiro. Nossa, eu vou comprar um monte de coisa. E daqui a pouco vai embora. Já era. Né? Acabou. E a sua família continua, a prosperidade continua ali. E você tem que ser cada dia mais próspero. Né? E esse é o pão de cada dia. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Se o pão de cada dia é o mais importante, esse aqui é o mais difícil, né? Você perdoar as nossas dívidas. Pedir o perdão das nossas dívidas é fácil, né? Pedir perdão. Mas e você perdoar os nossos devedores? Aí que tá, né? Perdoa as nossas dívidas. Imagina só se você para de respirar agora. Você chega lá em cima, Jesus chega assim, e aí? Vou perdoar as dívidas como você perdoou dos seus devedores. E o que você vai fazer? Você perdoa? Você vai ser perdoado? E aí já era, né? Eu não sei de mim, mas eu não sei como é que vai ser eu lá, né? De perdoar os nossos devedores. Tem versões que falam as nossas ofensas, os nossos pecados, né? As nossas dívidas. Como que eu vou perdoar o meu devedor? Como que eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu? Aquela mágoa que tem aqui no meu coração? Como que eu tiro isso? Só Deus para fazer isso sair do meu coração. Os meus devedores. E aí eu penso assim, se eu não perdoo fulano de tal, se eu chego lá e ele me trata do mesmo jeito, né? Mas é muito complicado você falar de perdão, a gente liberar perdão, né? Que a gente fala, vou liberar perdão, e aí você libera da boca para fora, libera e o coração fica lá cheio de pelo ainda, né? Coração peludo. Então assim, perdoai as nossas dívidas, mas do mesmo jeito que nós perdoamos. Aquela coisa que assim, faça para o outro o que você queira que seja feito para você, né? Não magoe o outro, porque se você não quer que o outro te magoe, por que eu vou magoar você? Por que eu vou xingar a Andréia se eu não quero que ela me xingue? Por que eu vou falar alguma coisa da Carol se eu não quero que ela me fale de mim, né? Por que eu vou fazer isso para o Carlos se eu não quero que ele faça isso de mim ou que outra pessoa venha fazer de mim? Então, perdoa os seus devedores, porque uma hora essa conta vai chegar. Perdoa as ofensas que alguém tenha feito para você, porque uma hora vai ter que perdoar, né? E daí, se chegar lá em cima e fala, eu vou perdoar do mesmo jeito que você perdoou o Carlos lá. E como é que faz? E se eu não perdoei o Carlos? Eu não vou ser perdoado, né? E daí? Como é que eu faço? E daí, assim, é muito complicado, é muito profundo, né? Tanto é que, para a gente estudar, é uma exposição que eu trouxe para vocês, porque são desafios que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente precisa pensar nele, né? Até deixei anotado aqui, que eu não podia esquecer, porque a parte ali do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu anotei aqui no rodapé da minha Bíblia, aqui tem uns dizer, assim como diria meu avô, muito lindo, né? Porque quando a gente vai orar isso, a gente não presta muita atenção. Para a gente colocar mais profundidade, quando você orar ali, santificado seja o teu nome, só para a gente voltar um pouquinho que eu esqueci de falar, santificado seja o teu nome, pensa mais ou menos assim, ó, que tu, ó Pai, sejas verdadeiramente conhecido por todos os seres inteligentes e sensíveis a esse conhecimento, que tu sejas devidamente honrado, amado, temido por todos os céus e na terra, por todos os anjos e por todos os seres humanos. Aí quando você for lá meditar em venha o teu reino, medita assim, ó, que o teu reino de graça venha em breve e envolva todos os reinos da terra,
que toda a humanidade, recebendo-te, ó Cristo, como o seu Rei, crendo verdadeiramente em teu nome, seja inundada com a justiça, paz e alegria, com a santidade e a felicidade, até que sejam levados para o teu reino de glória, para reinar contigo para todos sempre. E aí, quando você for meditar em seja feita a tua vontade, medita mais ou menos assim: que todos os habitantes da terra façam a tua vontade, tão voluntariamente como os santos anjos, que os façam tão continuamente como eles, sem interrupção de seu voluntário serviço, sim, e tão perfeitamente como eles, que tu, ó Senhor de graça, mediante o sangue do pacto eterno, os torne perfeitos em toda boa obra, para fazer a tua vontade, e operes neles o que for agradável aos seus olhos. Então, ele é muito mais profundo, cada palavra que tem no Pai Nosso, do que a gente está acostumado a ler ali, a imaginar, a pensar, a decifrar ali, né? E voltando aqui onde a gente parou ali, das dívidas, do pão de cada dia, esses desafios que a gente tem, muitas vezes a gente pensa assim, o pão de cada dia, não é só o alimento físico, mas também o alimento da alma, né? A gente precisa estar se alimentando da alma todos os dias. O alimento da alma, como que a gente se alimenta? Da palavra de Deus. Todo dia ler um versículo, todo dia estar se alimentando. Porque quando você não se alimenta da palavra, vai esfriando, você fica com fome, né? Mesma coisa você não comer. Até na terça-feira citei, a gente tem o culto de terça-noite. Nós temos a escola dominical domingo de manhã, domingo à noite. Aí a pessoa vem terça à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Aí está tudo bem na sua vida. Aí daqui a pouco, fala, terça-feira eu não vou, só vou domingo porque eu já acredito em Deus, eu tô bem, né? Então eu vou vir só domingo de manhã à noite. Aí eu venho só domingo de manhã à noite. Aí tudo continua sendo bem na minha vida. Aí o que acontece? Eu paro de vir domingo de manhã, eu venho só à noite. Só venho no domingo à noite aqui. Aí continua tudo bem. Aí o que acontece? Eu paro de vir no domingo, só venho na ceia. Já perceberam que na Santa Ceia enche, né? Vem mais gente? Por quê? Porque a Santa Ceia realmente é um sacramento que a gente precisa dar importância a ele. Mas imagine se você só se alimentasse no primeiro domingo do mês. Eu vou comer um pão todo do primeiro domingo do mês. Você morre de fome, né? E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Mas eu assisto, sei lá, um pregador famoso aí no YouTube. Você já viu alguém comendo as comidas da Ana Maria Braga quando ela faz lá no domingo de manhã? Né? Pela televisão? E eu nunca vi, né? Então, assim, é você se alimentar presencialmente, em comunidade. Eu não estou falando que é errado você assistir alguém que você gosta, porque eu também assisto pregações, a gente precisa se alimentar de pessoas abençoadas, né? Que a gente assiste as pregações ali no YouTube, na televisão. Não é errado. O errado é você só fazer isso, né? Não vir à igreja, não comungar ali junto com o seu irmão, não estar junto, não congregar. Isso vai te deixando cada vez mais com fome, cada vez mais faminto da palavra. E esse faminto não é um faminto bom, é uma coisa que vai te deixando raquítico ali, sem energia para fazer mais nada, porque o fogo do Espírito ele vai apagando. E daqui a pouco você vai ver, mas eu não tenho vontade de fazer mais nada. Aí vem a ansiedade, vem depressão, vem um monte de coisas que a gente passa aí durante a nossa vida, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, claro que a gente precisa de uma psicóloga para ajudar, para tratar, mas muitas vezes também você precisa da presença de Deus diariamente na sua vida para mudar a sua história. Uma nova história Deus tem para mim, né? Então, precisa mudar essa história. E como você vai mudar? Sentado no sofá assistindo televisão? Não vai. Essa ansiedade que você tem ali, muitas vezes é só a falta de você estar vindo aqui com a gente, comungar, estar vindo aqui dar uma risada, estar vindo aqui
prestar culto a Deus, né? Porque o que a gente faz aqui é para Deus, né? Não é para mim, não é para Carol, não é para Cleia, não é para Val, não é para o Carlos, para Camila, não é para ninguém, é para Deus. O sentido da gente estar cultuando a Deus nesse ano de 2025, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, da mesmice ali de toda hora. Por isso que eu acho que essa oração do Pai Nosso, esse desafio, é um desafio que a gente precisa, esses desafios. O desafio que seja o teu nome, o teu reino, a tua vontade, está ali com o pão de cada dia, perdoando os devedores, e estar junto com Deus ali todo momento, com Deus e com o irmão, com Deus e com o irmão. A cruz, ela é vertical e horizontal. Por quê? Com Deus e com o irmão, horizontal. Nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos estar horizontalmente em comunhão com os irmãos. É uma necessidade que a gente tem. Deus não fez a gente para ficar sozinho, em casa, trancado, assistindo televisão. Nós fomos feitos para viver em comunhão, em família, né? Então, por isso que nós temos aqui esse símbolo da cruz em todo lugar do cristão. Porque nós vivemos em comunhão com Deus e em comunhão com o irmão. É isso que está falando aqui o Pai Nosso, nessa parte aqui, né? E livra-nos do mal, perdoa-nos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Muitas vezes a gente pensa assim, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou assembleiano, eu sou, sei lá, mais congregação que tem aí. E eu não tenho tentação. Mas a tentação, ela vem todos os dias da nossa vida. Nós somos pessoas ruins por natureza. A natureza caiu quando Adão e Eva comeram lá a maçã, né? A maçã, entre aspas, a gente não sabe se é maçã mesmo, né? Mas comer a fruta proibida. Nós somos ruins por natureza. A tentação, ela está ali todo momento tentando a gente de alguma forma. E só Deus para ajudar a gente nessa tentação. Para ajudar a gente a driblar essa tentação. Para dar força para a gente da tentação. Para estar ali junto com a gente todo momento. E livra-nos do mal. O mal é o Satanás, é o diabo que está ali toda hora na sua orelha, né? Falando, Carol, vamos lá, você que tem, né? E a Carol, não sei o que, né? Então vai falando na sua orelha ali, né? Até contei a história do cavalo que matou a família do vizinho. Não sei se vocês lembram dessa história, né? O cavalo foi lá, matou o menino, tinha 2 fazendas, vou contar de novo, tinha 2 fazendas. O menino pulou a porteira da fazenda, tinha um cavalo, o diabinho foi lá, tirou o laço do cavalo, que estava amarrado, o cavalo foi lá e matou o menininho do vizinho. E assim foi, um foi matando o outro, matou o cavalo, que matou o vizinho, que matou outro vizinho, que matou outro vizinho, e foi matando o outro. Aí a família chegou no céu e falou, chegou no inferno, né, porque um matou o outro, falou assim, por que você fez isso com a gente, ô Satanás? Você matou toda a nossa família. Falei, não, eu não matei ninguém, eu só tirei o laço, quem fez o resto foi vocês. Então, o diabo, ele vem para tentar, ele está ali tentando, está acusando ali, né, o acusador. Ele está ali, Val, faz isso. Quem vai fazer é ela, ele não vai fazer nada, ele não tem poder para nada. Ele não tem poder para pegar a Val na mão dela e fazer, quem faz é ela. Agora, quem está na orelha ali é ele. A não ser que Deus dê a autorização, como fez com Jó lá, né? Mas quem faz é a gente, né? Então livra-nos do mal, livra-nos do como falava o pastor com o capetinho, né? Tira da tentação e livra-nos do mal. E ele fecha aqui em Mateus, ele fecha a oração com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um salmo, é um cântico, né? Então a doxologia, ela aparece em alguns momentos, você pode ver na sua Bíblia que ela está entre colchete, né? Ele fala aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa doxologia aqui, ela aparece em alguns momentos. Sempre que aparecer entre parênteses, é uma parte de louvor, é uma parte de adoração a Deus.
né, que ele colocou ali. Ela não faz parte em si da oração, né, mas ela está ali para finalizar, para agradecer. Eu orei, agora eu louvo a Deus. É isso que significa o teu reino, a tua glória para sempre. Falando que Deus é soberano, que nós cremos em Deus e que é a tua a glória. Com tudo isso que a gente conversou, com tudo isso que eu passei para vocês, que a gente está expondo aqui, eu tirei algumas lições aqui para a gente concluir. Uma das lições é que nós devemos ser humildes ao reconhecer a glória de Deus, que nós devemos reconhecer as coisas que acontecem em nossa vida, que é pela vontade de Deus, que não devemos ser ansiosos pelo dia de amanhã, porque o nosso pão de cada dia Deus dá, isso é inevitável, Ele vai dar o pão de cada dia para você. Só Ele nos livra das tentações. E que a gente precisa orar sem cessar. Orar sem cessar por quê? Porque as provações vão aparecer na nossa vida. Tudo vai acontecer na nossa vida. Coisas boas, coisas ruins. Qualquer tipo de coisa. E por isso eu trouxe aqui para finalizar a oração lá, o cântico de Abacuque. Abacuque, que todo mundo conhece, né? Esse cântico. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. As versões que a gente tem, fala ainda que. Tem uma versão que eu gosto, que é da Bíblia de Jerusalém, que ela fala que vai acontecer. Não é ainda que a figueira floresça. A figueira não vai florescer. O fruto da videira não vai ter uma hora na nossa vida. A colheita, uma hora ela vai decepcionar. Isso tudo vai acontecer na nossa vida durante 2025. E se acontecer, ou vai acontecer na nossa vida, quando acontecer na nossa vida, o que a gente precisa fazer é exultar o nome do Senhor. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa fortaleza. Independente do que aconteça na minha vida, na sua vida, financeira, familiar, que seja, vai acontecer, gente. Nós temos 60 dias, 360 dias aí pela frente. E esses 360 dias que nós vamos passar, vai ter várias coisas, alegrias, felicidades também, né? Amores que vão aparecer, sonhos que vão acontecer, provações que nós vamos passar. E tudo que nós vamos passar é pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Amém? Então, por isso, se arrependa e corra atrás do prejuízo, que nós temos 360 dias aí pela frente. Queria chamar o pessoal do louvor para a gente finalizar. E antes deles cantar, eu queria que a gente orasse de pé o Pai Nosso, com a profundidade que Ele trouxe aqui para a gente hoje. Sempre quando eu venho trazer alguma coisa, eu peço, meu Deus, que eu não fale besteira. Que através da minha voz saia as suas palavras. E que essa profundidade do Pai Nosso, que Ele tocou tanto no meu coração, porque eu ia pregar outra coisa totalmente diferente, mas ficou falando, aos desafios, eu tenho que pregar arrependimento, não tem arrependimento, ninguém está falando mais de arrependimento, ninguém está falando mais de humildade, está todo mundo falando de prosperidade, de riqueza, e nós temos que ser diferentes, nós temos que ser de Jesus. Não que as outras não sejam, mas nós precisamos olhar para a cruz, se arrepender, ser humilde e orar com profundidade. Amém? Vamos lá então. Pai Nosso,
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.